Olá, sejam todos bem-vindos ao Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar da música como aliada da aprendizagem. A musicalização para crianças favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, memória, concentração e também contribui para uma efetiva consciência corporal. Os impactos podem ser ainda mais significativos com a iniciação na primeira infância. Para falar sobre esse tema e os direitos das crianças com até 6 anos, vamos conversar com a Cris Barulhins, cantora infantil e compositora. Cris, seja bem-vinda. Obrigada. E também aqui nos nossos estúdios a gente recebe a psicóloga Luana Couto. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, tudo bem? Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, que eu acredito que vai ser leve, divertido, né? Para a gente falar sobre música e também crianças. Cris, como que você começou a desenvolver o seu trabalho, né? Com essa musicalização das crianças aí na primeira infância? Isso se desenvolveu de uma forma bem natural, assim. Eu comecei na capoeira quando eu tinha 12 anos de idade, aí fiz aula de canto e fui buscando isso, né, ao longo da minha vida, até que um momento eu resolvi realmente fazer faculdade de educação musical e aí comecei a estudar um pouco mais sobre isso a fundo, né, para entender melhor que existem técnicas por trás de tudo, né, de todos os conhecimentos, né, então... E aí isso na prática com as crianças e o meu interesse pessoal, a minha paixão pessoal pela música, e aí fui seguindo. Foi deslanchando, né? Sim. E Luana, quando a gente traz, né, agora na abertura que a gente estava gravando aqui, eu trouxe alguns impactos na vida de uma criança que tem esse contato com a música desde cedo. E aí a gente... falou, né, de criatividade, de sensibilidade, né, tudo isso ele pode ser desenvolvido com crianças ali que têm meses, por exemplo? Desde o nascimento, né? Na verdade, a primeira música que nós acostumamos a ouvir é a do coração da mãe da gente, quando a gente está na barriga, né? Então a gente já ouve, já tem esse contato com o exterior, já consegue reconhecer vozes. E é muito comum até que pessoas que falam assim, olha, eu cantava ali na barriga, né, e a criança reagia. E normalmente a criança nasce, ela continua tendo ainda aquela percepção daquela voz que cantava. A música, ela traz uma entonação assim, que ela traz as pessoas para a fantasia, né? Então você pode ver que até adultos, quando estão em contato com a música, parece que você sente tudo aquilo que está na melodia ali, né? E dependendo da música, você se envolve, você pode chorar mais, você pode vibrar, você pode... até, por exemplo, assim, tomei um pouco para baixo, começou a ouvir, já começa a elevar. Então tem um poder muito forte em vários aspectos, são vários benefícios. Então, eu achei interessante quando você fala, né, que quando uma pessoa canta para essa criança ainda ali dentro da barriga da mãe, né, durante a gestação, ela pode se lembrar, por exemplo, da canção, ter essa memória da voz quando ela nasce e ter reações, né, porque a gente vê alguns vídeos que a gente considera fofos, né, das crianças às vezes se emocionando com algumas músicas. Então isso é perceptível? Vale a pena a mãe durante a gestação colocar alguma música para a criança ouvir? Sim, sim. Inclusive, até para quando a gente tem um bebezinho pequenininho, eu tenho uma filha de 3 anos, agora está bem recente essa memória, né? Inclusive o ruído branco. Porque o ruído branco, ele imita sons da natureza, o batimento cardíaco, né? Alguns sons também, assim, que são um pouco até suaves, assim, mas que eles são ondas que se conectam com o cérebro da criança, ajudam para ela entrar num estado de relaxamento. Aí eu volto a dizer, né? Para todos nós também. Então tem um poder muito grande e pensando que o nosso cérebro, né? Então, assim, o desenvolvimento infantil do 0 até os 6 anos, que é a primeira infância, ele é o mais importante. Né? Porque é onde tem a maior potencialidade, a quantidade de sinapses é muito superior à que a gente tem em qualquer etapa da vida posteriormente, né? Então, a música, inclusive, ela ajuda a trazer uma série de significados, informações de uma maneira leve, divertida. Toda vez que nós estamos no lúdico, e aí vem a criatividade sendo desencadeada também, a gente consegue ser um pouco mais livre para associar, porque você não está pensando no erro, né? É assim, igual a gente estava falando aqui sobre a questão da música e tudo mais, eu imagino, eu não sou música, eu adoraria saber cantar, porque eu acho muito legal, mas eu imagino o seguinte, né, que para quem não é técnico a gente nem percebe, mas às vezes tem ali um trio cantando, tocando e tudo mais, um erra, o outro vai lá e ajusta, Sim. não é?
Na verdade, o erro ele sempre existe, né? A questão é você conseguir fazer do limão a limonada. O positivo, né? Sim. E toda vez que você, por exemplo, vamos pensar aqui na educação das crianças, mesmo muito pequenas, desde o berçário, por exemplo, né? Quando você traz a música, é tudo muito mais prazeroso, porque além dessa questão, né, da leveza, ativar a criatividade, facilitar muito na questão da cognição, ela também vai ajudando para que a criança possa também criar, trazer mais elementos, porque ela não traz regra, né? Não traz aquela coisa da limitação, né? Ah, isso aqui não, isso aqui sim, né? É muito comum eu vejo também crianças brincando e de repente elas pegam uma tampa de panela, alguma coisa, e começam também a batucar. Então, quer dizer, vai usando ali o que tem, né? O que vai achando. Isso é muito poderoso, né? Cria, assim, eu diria que forma, assim, um cimento, sabe, no nosso cérebro, que vira uma estrutura muito poderosa, que vai te ajudar para a vida inteira, principalmente do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de lidar com as emoções, né? Porque desperta muito isso, ajuda nessa visão de eu também. Eu poderia enumerar aqui muitas coisas, sabe? Sim. São diversos benefícios. E Cris, quando você fala, né, que teve esse contato e o desenvolvimento, né, com a questão da musicalização infantil de forma natural, quando você iniciou, você tinha noção desses benefícios, né? E também eu entendo que quando você vai levar a música para a criança, você leva de uma forma diferente do que seria para um adolescente, para um adulto. Sim, é diferente. Eu costumo trabalhar mais com as crianças, essa primeira infância, né? Eu costumo, já dei muita aula para essa primeira infância. Você tocou num ponto muito legal, que é a questão da emoção, né? Eles já vão trabalhando a emoção, porque principalmente no canto. Então, assim, como ainda a gente ainda não consegue trabalhar, como diz, verbalização? Habilidades finas, motoras finas, assim, de tocar um instrumento com grandes dificuldades. Então, a gente, por isso tem os instrumentinhos de musicalização, os tamborzinhos. A gente não consegue, assim, ainda definir muitos ritmos, a gente não consegue exigir muitas habilidades musicais. Mas tem essa questão do canto, que é muito legal, porque ao longo do tempo as pessoas vão ficando mais tímidas, as pessoas cantam menos, não deveriam cantar menos. Devia todo mundo conseguir seguir cantando, cantar no coral, cantar, entendeu? Mas a gente sabe que ao longo do tempo, o ser humano vai se limitando a algumas coisas, mas é muito legal que agora muita gente está buscando fazer aula de canto para se soltar e tudo, porque o canto ele tem a questão da comunicação, né? E aí a comunicação relacionada à emoção muito forte, né? Você conseguir comunicar suas emoções, verbalizar. E aí, então, a importância de fazer essas crianças cantarem é muito importante, porque é um momento de fazer essas crianças cantarem. Depois eles vão ficando adolescentes, vão ficando mais tímidos, uns vão virar cantores, mas os outros vão ter vergonha e outros... Então, é um momento muito importante de você aproveitar para fazer eles cantarem, né? Para eles conhecerem essas canções e se soltarem e se comunicarem e criarem também. Criar música junto... porque a criatividade está aflorada. Então, assim, tem uma música que eu criei com eles que é... Assim, eu compus, né? Que é o Sopão da Bruxa, junto com o Claudinho Martins. Mas eu pedi ajuda das crianças para bolarem os ingredientes. E aí é muito engraçado, porque óculos quebrado que a minha avó deixou cair no chão. Sei lá. A imaginação deles vai, assim... É muito engraçado ver os caminhos, as sinapses, né? Acho que você pode dizer melhor que eu. Os caminhos que eles fazem nas criações, né? Luana, eu vou pedir para você fazer um complemento, né, sobre as suas experiências do dia a dia. Você também dá palestras, né, dá alguns cursos. Como que é isso com os adolescentes, com as crianças? Então, recentemente, eu estou até fazendo nesse momento, né, semana passada, essa semana, algumas turmas. E é interessante que eu sempre procuro saber qual é a música que eles gostam. E aí, de acordo com o perfil, né? E aí, quanto mais jovens, mais livres eles são para viver aquela experiência da música. É incrível como ela nos convida. E aqui é esse ponto que a gente foi conversando, né? Que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, vai ficando mais travado, né? A dificuldade, vai criando dificuldade e vergonha para isso. Sim. E as crianças, quanto menores, elas já começam a se expressar. Se não sabe cantar, elas começam a cantarolar, até inventam um pedacinho. Não tem essa questão de, eu estou errando, não tem essa preocupação com isso. Então, isso também cria uma forma de funcionamento do aprendizado que facilita para tudo no futuro. Então, essa criança ela vai sempre entender que ela pode aprender parte, depois ela conecta,
que se ela errar, ela pode improvisar, que não necessariamente... O foco não é o acerto, o foco é construir. Isso é muito importante, porque quando a gente estabelece essa mentalidade, né, essa forma de pensar, facilita muito para o aprendizado, não fica aquela forçação, né? E aí tem um outro ponto importante que eu falo muito sobre a questão da regulação das emoções, para eles reconhecerem as emoções. Falar nisso, a música nos desperta emoções boas, né? E quando a gente fala, por exemplo, de tristeza, raiva, a raiva normalmente ela demanda que a gente tenha algum tipo de descarga energética, né? Do tipo bater, gritar. Por isso que é muito comum que ao reagir à emoção raiva, as pessoas façam isso. Adulto faz muito, inclusive, né? E aí o que eu vou ensinando para eles é a questão assim, olha, primeiro, reconheceu, tá com a raiva, então já estabeleça naquele momento, olha, não vou fazer nada, eu vou me acolher, independente se eu tenho razão ou não, se eu tô com raiva, ela precisa ser sentida. E veja, pode substituir a agressão, o xingo, pelo canto. Cantar é uma das formas. Ouvir a música também, outros escolhem correr, pular. Cada um vai descobrir a forma que funciona melhor para regular a emoção. E isso a gente já começa a construir saúde mental desde pequenos, né? Então, se a gente consegue minimamente lidar com as emoções de uma forma correta desde pequenos, a gente cresce já adultos muito mais propensos a não ter, por exemplo, grandes impactos quando vierem aquelas dificuldades da vida que virão, né? Elas vão sim trazer ali questões, né? Até uma depressão eventualmente, mas você não vai paralisar nesse estado porque você já sabe assumir e lidar com as emoções. E Cris, como que é trabalhado tudo isso, né? Essa liberdade, não ter essa cobrança, por exemplo, de estar no ritmo ou de poder errar mesmo, né, com as crianças. E dar essa liberdade para que seja uma continuação ali na adolescência, na fase adulta? A música também tem um lado muito matemático e de disciplina, né? Então, de aos poucos trabalhando a afinação, de trabalhar o silêncio, não dá para ser bagunça também, não dá para ser gritaria, porque senão... Então, assim, eu trabalhei, por exemplo, 2 anos numa creche pública em Parelheiros, 2, na verdade, 2 diferentes, e o meu trabalho lá foi simplesmente tentar baixar o volume de tudo. Eu não dava aula de música, eu dava aula de conscientização de barulho e silêncio, porque, assim... Quando tinha festa da escola, era aquele som altíssimo, era as pessoas, vamos ver quem grita mais alto, e todo mundo gritando, e eu, não, tipo, vocês vão detonar a voz, não é por aí. Então eu fazia instrumentinhos baixinhos, tudo, eu tentava trazer tudo para mais baixo, para mais silêncio. Eu fiz isso, esse foi o meu trabalho de música lá, porque eu sentia que era aquilo que eles precisavam. Isso, então, assim, vai variando, então, né? tem um lado de seriedade por trás, não é só bagunça, não é desordenado, né? Não é só farra, tem técnicas por trás, tem tudo. Então, a gente tem essa consciência do que a gente precisa trabalhar com aquelas crianças, ou quando você falou da questão mental, quando tem uma criança com alguma dificuldade maior, então, assim, como que a música acessa... nessa dificuldade daquela criança, como que a gente... Enfim, tem muitos desafios, né? Não é tão livre assim, porque tem a dificuldade do dia a dia, né? Na questão da educação, do dia a dia, da rotina, né? Porque as crianças também acham que a aula de música, assim como a aula de educação física, é o momento da bagunça, é o momento de, tipo, é aquela professora ou aquele professor que não está ali no dia a dia, que não impõe limites como um professor regular. Então, tem os seus desafios também, né? E interessante, né? Porque quando você traz isso, você disse que sentiu naquele local que esse era o trabalho a ser feito. Então, isso pode variar também, né? Sim. Sim. Importante fazer esse reconhecimento, porque como a própria Luana trouxe, né, somos seres humanos e temos sentimentos aí diversos, e aí o que é trabalhado às vezes com uma criança ou até mesmo numa região pode ser modificada e de uma forma especializada para outra. Daí né? a importância de você ter estudo, recursos, experiência para naquela situação você conseguir acessar a sua base de dados, né, e tipo... O que é melhor eu aplicar aqui? Enfim, você pode errar também, tá tudo certo. Mas assim, se você vem com uma fórmula pronta, é mais difícil você conseguir, né? E aí eu queria introduzir justamente nessa questão da saúde mental, né? Que vocês duas já começaram a trazer aqui, né? Mesmo que de forma superficial,
porque a gente entende que há um impacto, como vocês trouxeram, não só na vida das crianças, né? Mas adolescentes, adultos acabam recorrendo também à música para ter um momento ali de lazer, de relaxamento, mas são momentos muito específicos, né? Às vezes vai num show, nem sempre a gente consegue ouvir ou introduzir a música no nosso dia a dia. Como isso pode ser trabalhado, Luana, para que tenha essa consciência desde criança, né? E que isso possa ser um refúgio também na vida adulta, né? Porque, como vocês disseram, a gente vai esquecendo. Até tem uma visão assim de que eu acho que a música, ela não descola das pessoas. De alguma forma ela não descola. Nós recorremos à música para uma série de coisas, né? Eu já vi uma piada que falava assim: quando eu ouço Marília Mendonça, eu choro pelo ex dela, né? Então, assim, as pessoas, você pode ver, as pessoas estão nos carros, estão assistindo vídeos e tal, e estão em algum momento ouvindo música. A música, gente, ela se conecta de alguma forma, nem que seja como um manifesto, né? Nem que seja como uma forma de identificação. Então, tem grupos que se unem em torno de uma música, né? Então, ela tem várias funções. É difícil você pensar assim, poxa, tem alguém que não ouve música, né? Ouve alguma música, essa pessoa vai ouvir, né? Então ela se conecta, eu acho que é difícil de se desconectar. E ela é também uma válvula de relaxamento, de identificação, como eu já disse, né? Ela também é uma válvula até de representatividade, porque tem algumas letras que as pessoas usam justamente para dizer: estou aqui, olha, eu faço parte, né? Me reconheça, né? Vira até também uma parte da identidade também das pessoas. Muito bacana. Cris, para a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso primeiro bloco, mas queria que você trouxesse técnicas, né? Como que você lida, né? Se há alguma diferença para crianças que têm meses, crianças que têm já 1, 2, 3 anos, porque, como você falou, às vezes é difícil conseguir controlar o ritmo de todo mundo, né? Também não dá para exigir isso de uma criança, mas ter esse controle, essa disciplina que você falou para a gente, que é super importante. Atualmente eu tenho dado menos aulas e feito mais shows musicais. E até é curioso que eu estava conversando isso com um amigo meu, educador musical, que mora na Europa, e ele falou que lá não é tão comum, né? Não tem muitos shows, é mais vivência musical do dia a dia. E que aqui no Brasil é muito comum fazer shows em festas, shows infantis, né? Então eu tenho feito mais isso. Mas assim, o princípio é muito parecido, né? Que a aula você dá regularmente toda semana e os shows... o princípio é o mesmo. Então, se é um aniversário de um bebê de 1 ano, ou de 2, ou 3, ou 5, ou 6, eu vou pensar no repertório mais relacionado àquilo. Então, por exemplo, domingo passado uma mãe me chamou e era aniversário, ele era maiorzinho, o Pedro, 6 anos. E ela falou que tinha questões, até ele mudou recentemente de escola, ele gosta muito de música, a família também, mas eram amigos novos do futebol, e a questão do bullying, do não sei o quê, e aí eu fui pensando todo um repertório mais descolado, e mais assim, e aí o pai dele tocava tuba, e aí o pai dele veio tocar tuba com a gente, e aí a gente falou, e aí os amigos ficaram encantados, tipo, nossa, o pai dele toca tuba, e foi super legal. Então assim, cada show, cada experiência, então no momento que eu tenho vivido mais é isso do que a sala de aula, né? Então, ou quando é um bebê de 1 ano, a gente sabe que é um momento da família celebrar. Aquele bebê, ele ainda não tem tanta interação com outros bebês, ele está no universo dele ali, então são canções mais simples de exploração de um instrumentinho que a gente vai cantando junto. Aí eu trago canções do acervo infantil brasileiro que os avós cantam juntos, que os pais cantam juntos. Sempre pergunto canções que o pai e a mãe gostam muito. Às vezes não é uma canção infantil, às vezes é Tribalistas, às vezes é Roberto Carlos, às vezes o pai quer fazer uma serenata para a filha, já aconteceu isso, trouxe um buquê de flores, pediu para eu tocar Roberto Carlos. Então, assim, tem a ver com isso, com as memórias afetivas, mas aí, voltando à sua pergunta, as fases de desenvolvimento. Então, quando é 1, 2, 3 anos, eu sei que tem a música relacionada ao movimento, à exploração de pequenos instrumentos, panos, tecidos. A partir dos 3, 4, eles já gostam de uma história. Você já precisa envolver eles numa história. Já tem aquela linha de raciocínio. Assim. E a partir dos 6, 8, aí você já tem que estar ligada no TikTok, no que está rolando do mais novo, né? Dos ritmos mais atuais. Então, assim, cada fase tem o seu desafio, né? Porque o importante é a gente, como diz,
atrair eles pelo lúdico, é despertar o interesse. Porque eles são muito sinceros, não interessou, eles saem andando. Né? Não fica assim por educação igual a gente, né? Não. Vamos fazer uma... Não, saem andando, não interessou, já era. Mas é isso, então... Se me permite um complemento, né? É muito interessante que para adolescentes, por exemplo, né? Às vezes acontece uma desconexão com os pais. Isso por quê? Porque eu tinha uma ideia de que meu filho seria assim, agora ele é adolescente, ele já quer escolher, ele está frustrando algumas expectativas. E às vezes a família começa a falar assim, então tá, vamos aprender a tocar violão, todos nós. E a música une. Ai, que legal. Entende? Então tem o pai, a mãe, o adolescente ali tocando, aí de repente eles estão ali junto numa música, aí passando ali toda aquela parte mais técnica, então eu entendo que talvez... E o pai também aprendendo junto, né? Exatamente, Então, e isso assim, reconecta. Ter esse interesse em comum. Que é aquele espaço onde existe a conexão, é onde não existe ameaça, não existe a questão da punição, existe a parceria, existem limites, disciplina, mas um complemento, né? Então eu me uno com você pelo que a gente tem aqui para aproveitar de bom. E a música ela é maravilhosa para isso. Fala assim, a vida acontece nesses momentos, né? Que a gente está vivendo assim, sem pensar muito, mas que está se conectando, ele está criando essas raízes. Luana, a gente vai continuar com você no próximo bloco, mas se você quiser trazer algo, né, relacionado a essa questão da música, para o contato até mesmo da primeira infância, a gente vai trazer o contexto da primeira infância de forma mais ampla no próximo bloco, mas referente a essa questão da música, queria que você deixasse sua palavra final. Bom, gente, acho que assim, né, muitas pessoas falam, olha, o filho não tem manual, né? Tem sim, se a gente ler através dos olhos dele, entendendo, igual você falou assim, né? Entender o TikTok, entender a música, o que eles estão ouvindo hoje. E, inclusive, tem professores que fazem paródias, pegam as músicas que eles gostam e usam como paródia para ensinar. Então, acho que essa é uma via de conexão muito importante que você consegue lendo ali aquela particularidade. E Cris, para a gente finalizar esse bloco de forma leve, né, feliz, traz uma palhinha para a gente do seu trabalho. Tá bom. Bom, pensei aqui numa canção que eu compus inspirada na peteca, que é um brinquedo genuinamente brasileiro, ele é indígena e eu não sabia disso, que peteca é uma palavra genuinamente brasileira e um brinquedo genuinamente brasileiro. E aí eu brincando nas aulas com os bebês, com as crianças, não tinha música que falava de peteca. E aí eu criei uma inspirada na língua do P. Então vamos lá. P, oi, P, vem, P, brim, P, cá, P, de, P, 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 té, P, cá, P, oi, P, vem, P, brim, P, cá, P, de, P, 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 té, P, cá, P, oi, P, vem, P, brim, P, cá, P, de, P, 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 té, P, cá, P, oi, P, vem, P, brim, P, cá, P, de, P, 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 té, P, cá, alô, alô. Planeta Peteca chamando, alô, alô, planeta Peteca chamando, tapa, tapa na peteca e o cabelo de peteca, joga, joga peteca, sanduíche de peteca, malabares de peteca, pula, pula peteca, cabelo de peteca, telefone de peteca. P, oi, P, vem, P, brim, P, cá, P, de, P, 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 té, P, cá, P, oi, P, vem, P, brim, P, cá, P, de, P, 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 té, P, cá, P, 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 turracacá, putum. Olá, estamos de volta com a LESP em Pauta. A gente está falando sobre primeira infância e o nosso primeiro bloco foi dedicado à musicalização nesse período que vai até os 6 anos de idade.
A gente estava conversando com a Luana Couto, psicóloga, e agora junta-se a gente nesse segundo bloco a médica pediatra Juliana Okamoto. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. A gente falava justamente da importância da música, né? No nosso primeiro bloco, nesse período que vai aí desde o nascimento até os 6 anos de idade. Então, só pra gente amarrar certinho, né, sobre o que a gente estava falando, a gente recebeu aqui a Cris, que é uma artista e música, e falou um pouco sobre esse contato que ela tem com as crianças. Na sua visão, como pediatra, né, como isso pode impactar no crescimento, no desenvolvimento dessa criança? Eu acho que, assim, afeta em tudo na criança, a parte motora, cognitivo. Inclusive, como eu faço muita puericultura em consultório, inclusive na receita que eu dou de alta para a criança, eu coloco como a criança pode se desenvolver. E um dos tópicos é a música. Eu acho que a música estimula a criatividade, estimula o cognitivo da criança, porque você recebe essa música, você tem que elaborar essa música. Então, você ajuda nisso também. E nessa primeira infância, do 0 aos 6 anos, é como ela já tinha dito, a gente tem muitas sinapses de informação e você tem que ajudar. Uma coisa assim que eu vejo que as pessoas acham que a gente tem que ter criatividade para ser um músico, para cantar uma música, e não é bem assim, né? Porque você tem a sua criatividade que você nasce com ela, mas você consegue estimular e você consegue fazer essa criança socializar. Então, é muito importante a música nessa fase da criança, tá? Muito importante mesmo. Pra gente também deixar claro, né, você usou o termo puericultura. Queria que você explicasse, né, porque é uma especialidade nesse sentido do desenvolvimento infantil. A puericultura, a gente previne. Então, a gente não vai tratar a causa. A gente previne doenças, a gente ajuda no desenvolvimento da criança. O que a gente vê muito é que as crianças vão cedo para a escola. E aí os pais meio que deixam a cargo da escola também, por falta de tempo até. Então, a escola também tem que estar preparada para receber uma criança. E a música tem que fazer parte dessa escola, dessa creche, né? E aproveitando, né, quando a gente entra agora nesse quesito da prevenção, né, não só de doenças físicas, mas também de doenças mentais, né, Luana? Você como psicóloga, como que você vê o acometimento, não só na primeira infância, que talvez seja um pouco mais difícil de se identificar, ou, né, até mesmo de acontecer, mas a partir, né, da adolescência, né? Quando a gente vê que algumas crianças foram negligenciadas justamente nesse período que vai do 0 aos 6 anos. Na verdade, até pensando nessa questão da prevenção, é super importante, né? Quando eu recebo um paciente e ele está ali, sei lá, com ansiedade, depressão, o foco não é só essa questão. É como que daqui para frente a gente funciona de uma forma que vai produzir saúde mental. É óbvio que hoje a gente tem uma diferença muito grande no formato das famílias, essa questão do tempo dos pais, a dedicação ao trabalho, mas é importante que haja uma consciência do seguinte, olha, existe um potinho chamado família ali, né, que pode ser o pai, a mãe, uma avó, não importa qual é o papel, que desempenha, é muito importante, inclusive, para nutrir emocionalmente essa criança, né? E quando a gente tem essa situação de negligência, o quanto antes a gente se atentar para isso e trazer de volta, né? Eu até estava falando anteriormente sobre a questão de como que a música reconecta famílias, isso é muito importante. Bom, chega na adolescência, acontece uma série de mudanças no corpo, hormonais, a gente ainda tem um cérebro imaturo, né? Então é um cérebro que ainda não consegue ter todos os freios como um adulto tem, porque a parte responsável por isso, ela só vai amadurecer completamente aos 25. Amadurecer completamente não significa que a pessoa vai usar, ela tem que aprender também a usar. Então, existe inclusive muita probabilidade de, através da impulsividade, eles se colocarem em risco. Até porque o sistema responsável pela recompensa e pelo prazer está prontinho. Então, por isso que o adolescente ele acaba sendo muito vulnerável a diversos riscos. Então, a música, falando aqui um pouquinho também, ela produz saúde mental, né? Porque, como eu já disse antes, ela traz significado, ajuda nessa questão de identificação, faz com que esse adolescente se sinta também parte de grupos. Então, ela tem um valor muito importante. E falando aqui de como a família pode, então, revisitar essa parte que foi perdida, né? É muito importante pensar em atividades que possam fazer juntos, pensar também em como é que eu acompanho, um adolescente não pode ficar sozinho tomando todas as decisões, né? Para que justamente ele possa, então, aprender a se tornar um adulto ao longo dessa trajetória, sem receber toda a autonomia, sem ficar cerceado, é aquela fase que você também vai
soltando um pouquinho ali a autonomia com informação e acompanhamento. E olha só, acho importante a gente também trazer aqui que a gente fala de contato com a música, né? Pode ser uma coisa muito simples da gente estar em casa, colocar algo para a gente ouvir, e também de trabalhos bem específicos, né? Com uma psicóloga, até mesmo com uma médica pediatra. E a gente fala de realidades muito distintas, né? No nosso estado, no nosso país. E aí eu queria entender quais são as formas que a gente pode ter para acesso a esse tipo de contato mesmo saudável com a música. A gente fala, vocês trouxeram muito da questão na pandemia, como a gente acelerou o nosso ritmo, os nossos pais e também as crianças estão muito mais conectados, né? E não tem essa vivência de estar próximos dessa conexão que você trouxe pra gente, né, Luana? Como que é possível resgatar isso, doutora Juliana, e em realidades totalmente diferentes, né? A gente está falando de um país, um estado que tem altos índices de vulnerabilidade. Sim. Na verdade, a música, você consegue, com música simples, se conectar com a criança. E essas músicas simples, como cantiga de roda, a gente vai brincar junto com a criança, a gente vai interagir, a gente vai olhar e vai esperar uma reação dessa criança. Então, é isso que a gente espera da música. A gente presta muita atenção na letra da música também, não só a melodia, mas a letra, o conteúdo. Com esse conteúdo eu consigo trabalhar. Então, a criança vai escutar a música, vai imaginar, vai fazer gesto, vai melhorar a parte motora dela e ela vai conseguir interagir. Então, ajuda em vários sentidos. Eu consigo incluir crianças com deficiência, eu consigo ver as deficiências das crianças, eu consigo incluir uma criança tímida no grupo, cantando, ela se solta, ela se sente à vontade. Isso dentro de casa também. O que eu falo muito para os pais, você pode ouvir qualquer tipo de música, mas presta atenção na letra. A música é um aprendizado, então ela tem que saber o que está cantando para o filho, né? E com isso você consegue se conectar à criança. Então tem a parte motora, tem o cognitivo e tem a inclusão também, né? Essa parte emotiva, né? As memórias que se criam em torno das músicas, das fases da vida, dos momentos ali da família, né? E aí você falou de pandemia. Na pandemia, a música salvou muitas pessoas que estavam ali isoladas. Elas se conectavam, é como se elas estivessem num grande show ali através de várias lives que aconteceram. Mas elas também abraçaram, porque é como se você se aproximasse, você tem uma memória legal, você ouve aquela música, você se aproxima daquela memória, te traz a esperança também. Então ela tem esse recurso aí super importante. E tem um outro ponto que eu tenho certeza assim, que para os pais, principalmente de adolescentes, isso aqui é muito válido. É muito comum que os pais se incomodem com certas músicas que os filhos ouçam, né? Então, por exemplo, o funk, meu Deus, meu filho ouve funk, que problema, porque quando a gente fala de música aqui, de uma boa letra, etc e tal, presta atenção nessa letra, né? Mas olha que legal isso. É muito comum que eles tenham esse interesse, que eles gostem realmente, inclusive nas festas que eles vão, é muito comum que isso aconteça. E assim, em todas as classes, inclusive. Agora, ela é excelente para você entender os filtros que seu filho está fazendo da vida, os filtros morais. Então, eu já observei adolescentes falando assim, olha, eu gosto porque o ritmo é legal, porque é bacana, só que eu não concordo com essa parte da letra, eu acho que isso não é bacana, não é porque eu estou ouvindo que eu acho que a mulher é o que está falando aí naquela música, inclusive eu pulo essa parte. E até mesmo promover essa reflexão, né? Exato, e quando você ouve de um adolescente isso, é vitória, significa que, embora ele esteja exposto para a vida e que ele possa receber uma série de informações, ele está conseguindo filtrar, então está amadurecendo, está de fato conseguindo trazer esses filtros para escolhas na vida. Então isso é muito poderoso, né? A gente não tem que ficar com medo, igual, por exemplo, a tecnologia. Hoje eu digo que ela ajuda a democratizar, porque todo mundo, de qualquer classe social, consegue ter acesso à mesma música. Eu não posso ter, por exemplo, ir numa aula de música, mas eu posso entrar no YouTube ou em qualquer outro canal e ouvir ali alguém que está ensinando, porque ali nós temos várias pessoas que amam o que fazem e que estão construindo conteúdos. Então, isso também ajuda bastante. E até vou pegar aqui, eu sei que não é a pauta central, mas quando a gente fala aqui de acompanhamento com o digital e que é algo que se preocupa bastante, é importante que os pais estejam acompanhando tudo isso. Não para punir, não para proibir, mas para, olha, fazer aquela coisa daquela segurança, né, necessária para que o filho vá vivendo, enfrentando esse mundo com maturidade, fazendo escolhas, errando, tendo ajuda em loco, lidando com frustrações. Imagino aqui que a doutora deve ver muita questão sobre a frustração, e para os adolescentes já é muito mais difícil.
E não é à toa também que é um público que tem um alto risco à exposição a acidentes, inclusive para situações onde existe lesão, né, do próprio corpo, enfim. Então, isso é muito importante porque esse acompanhamento, ele instrui. E aí você garante que quando ele chegar na fase adulta, ele vai então seguir fazendo as próprias escolhas e que ele pode treinar num ambiente seguro emocionalmente, que é a família, né? Exato, né? Porque eu entendo que a família ali, a casa, principalmente, é esse primeiro ambiente, mas ao longo dos anos a criança vai crescendo e vai tendo acesso a outros lugares, escolas, ambientes com amigos, né? Que têm vivências diferentes. Sim, e a música, eles conseguem se expressar através da música. Você consegue saber pela música se a criança está feliz ou está triste, pelo tipo de música, pela melodia. Às vezes a música está em inglês, a criança nem sabe, mas tem aquela melodia ou mais feliz ou mais triste, e você consegue saber se seu filho está assim. Meu filho um dia comentou no carro: mãe, quando você canta música de rock, você está feliz. Então é isso, você consegue saber e eles conseguem perceber quando você está feliz e quando você está triste. E a gente tem que usar isso a nosso favor. É uma hora que você põe uma música, que nem na pandemia que você estava falando, você colocava uma música, colocava uma live e você ficava conversando com a solidão, seu... né? e você conversava com seus filhos, coisa que não acontece no dia a dia. Mas ali a gente estava preso, todo mundo junto. Então a música conseguia unir e você conseguia conversar, né? Porque não tinha outra saída, você tinha que conversar. Então, acho que tem esse lado que a gente não conseguiu ver mas agora foi importante para essas crianças, né? Os pais conseguiram conhecer os seus filhos de verdade, né? Sim, e a gente, quando trata, né, do desenvolvimento de uma criança, a gente fala de uma união de esforços. A gente tem, claro, a responsabilidade dos pais, mas a gente tem o nosso ensino mesmo, né? A gente tem a área da saúde, a área da educação, que sempre também está atenta a essas demandas quando a gente trata da questão da primeira infância. Tem um dado muito relevante aqui, né? A gente tem no nosso país 19.632.111 crianças de até 6 anos de idade no nosso país. Então a gente vê que é 10% da nossa população que está na primeira infância, né? Então a gente tem essa responsabilidade, claro, dos pais, mas também dos outros profissionais, como eu trouxe, a área da saúde e também a área da educação. E o poder público, que é uma casa de leis, onde a gente se encontra agora, que é o Legislativo Paulista. Queria entender de vocês, primeiro, Luana, como que a gente pode desenvolver políticas aqui, né, para o nosso estado, seja a nível estadual, municipal, que possam ajudar no desenvolvimento saudável dessa criança, né? Seja promovendo acesso à educação através da música, né, mas nas escolas públicas, porque como a gente trouxe no debate, nem sempre há um acesso para todos, né? O poder público pode ter esse compromisso? Sim, e aí eu vejo que um bom caminho, que hoje nós somos a primeira geração, talvez, a falar disso com muita seriedade, que é a educação parental, né? Quando a gente fala de educação parental, significa que eu não vou olhar só para a criança, eu vou olhar para o ecossistema dela. E se a gente tiver discutir alguma questão da criança, eu tenho que trazer até a babá, a avó, todo mundo que está ali naquele entorno. E tem uma frase que é muito bonita, na minha opinião, que é assim: a infância, ela é muito curta, mas ela dura para sempre. E uma infância onde você consegue ali fazer com que essa criança desenvolva minimamente todas as potencialidades que ela tem, com o que ela tem em mãos. Eu não estou falando aqui de luxo, eu não estou falando aqui de nada muito extremo, né? Mas principalmente com segurança emocional, né? Principalmente sabendo quem ela é, desenvolvendo ali uma boa autoestima, que é conseguir se enxergar como é de verdade, com o que tem de bom, com o que não acha tão bem assim. Essa criança, ela se apropria de uma forma que ela tende a replicar essa saúde mental para todo mundo, do ponto de vista de respeito, do ponto de vista de consciência de si e do outro, né? E isso vai mudando gerações. E aí a gente chega num dado momento em que as pessoas estão repetindo um padrão saudável, né? Então, políticas públicas voltadas à orientação, né, a trazer conceitos que são realmente saudáveis para criar uma criança. Hoje a gente está falando de um ponto muito sério, por exemplo, a violência, né? Com as crianças. Nós respeitamos, então assim, crime, agredir uma pessoa idosa, um animal, existe todo um movimento e ainda é naturalizado o desrespeito e agressão a crianças, né? Eu até costumo dizer assim, são 3 fatores muito importantes: amor, respeito e disciplina. É o amor que não você não está cobrando nada, né? Você escolheu ter, então você vai cuidar da melhor forma com a sua potencialidade, não estou falando aqui de padrão, né? Porque as crianças precisam o mais caro que a gente pode dar para elas é um tempo de qualidade, ensinar virtudes,
valores, ao mesmo tempo, né, respeitá-la como a gente respeita o chefe. Não é verdade? Todos nós aqui sentimos muito ofendidos se alguém bater na mesa e falar, não é assim, você errou de novo. O que a gente faz isso com as crianças? Né? Elas não precisam disso para aprender. Inclusive, o cérebro, diante do medo recorrente da violência, ele não consegue desenvolver a capacidade cognitiva, motora de uma forma saudável. Né? A gente já fica ali com algumas questões. E, por fim, a questão da disciplina, né? Hoje, eu vejo, assim, talvez a fase infantil mais, talvez, delegada, a adolescência, de alguma forma, um pouco negligenciada de acompanhamento, de regra, de entender como as coisas estão e de instrução. Está muito em torno mais da punição e cobrança do que necessariamente de acompanhar. E temos uma geração de adultos de 30, 40 anos super cuidados como se fossem crianças. Então é uma boa reflexão para a gente, né? Se a gente voltar um olhar para a criança, que traga, sim, o sim, sim, não, não. Então quando eu falo aqui de amor e respeito, não estou falando de facilitar a vida de ninguém, mas de fazer isso de uma maneira respeitosa, que eduque, né? Que faça com que ele entenda ali que até aquele não traz uma segurança para a criança também, né? Mas que você está ali trazendo ela para uma virtude, cobrando dela aquilo que tem a ver com, olha, avançar mais um passo do conhecimento, se desafiar e não necessariamente só atingir os 10 da escola. Sim. Juliana, por favor, complemente. A música tem que estar presente na escola, né? E eu acho que, por quê? Porque você ajuda, além do cognitivo, que a gente estava falando, do motor, você estimula essas crianças a interagirem, a se respeitarem. E a gente, como ela disse, falta respeito. E não só entre as diferentes faixas etárias, entre eles mesmo. Então eles aprendem sobre respeito, eles aprendem a esperar a vez deles. Eles não saem atropelando, isso a música ajuda. O coral, se eles não trabalharem em grupo, o coral nunca vai dar certo. Um tem que esperar o outro cantar, e você tem que esperar, e você tem que prestar atenção no seu momento. Então eu acho que tudo isso ajuda, isso pode ter na escola, de uma forma boa, né? Uma música boa, e ensinando as crianças que o respeito é importante entre eles, né? A gente tem muito recente aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2021, a política estadual da primeira infância, né? Que é uma legislação nova, não é pioneira, a gente tem outros estados, o Espírito Santo foi, acho que eu acredito que tenha sido o primeiro estado a desenvolver essa política, mas qual que é a importância de se ter exatamente algo direcionado à primeira infância, né? Porque a gente está falando aqui dos direitos das crianças e vocês duas trouxeram aqui pra gente que, por vezes, é muito negligenciado, né, Luana? Exatamente. Na verdade, foi englobado tudo isso. Isso é importante, né? Não é só a educação, é a saúde, é a educação, é o desenvolvimento da criança. Então, você colocar tudo isso num bloco só, você ajuda a cuidar dessa criança como um todo. Não é só a saúde, não só a saúde física, tem a saúde mental, tem o desenvolvimento dessa criança, tem a escola. Então, englobar tudo isso é muito importante, né? Sim, tem acesso à alimentação, ao lazer, por exemplo, né? Realmente é uma política estadual muito ampla que visa aí cobrir todas essas demandas, né? De todos os setores. E assim, eu trago aqui uma provocação que é a seguinte, né? Eu nunca atendi um adulto com trauma porque teve uma vida muito simples na infância, mas que recebia amor, atenção, inclusive até ali muita cobrança de, olha, isso aqui não é certo, isso aqui é certo, né? Quantas pessoas já me falaram assim, olha, isso daqui eu vou envergonhar meu pai, minha avó, minha mãe, né? Agora, já sim, peguei vários adultos, atendo inclusive alguns, que tiveram ali uma infância muito bem, com muito acesso a uma educação muito boa, a uma série de cursos, etc., mas que tiveram essa negligência aí dessa orquestra. E aí, fazendo uma analogia, né, eu vejo os pais como maestros. É aquele que vai conduzir, mas que está sempre ali presente, com aquele olhar atento. Então, você tem a escola, você tem o poder público, você tem as diversas atividades, né, você tem a sociedade como um todo, que seu filho vai se inserir, mas a gente não pode entender que o seu filho é a responsabilidade, então, daquele instrumento tal ou daquele. O maestro precisa conduzir, né? Da melhor forma com o que tiver em mãos. Eu agradeço aqui muito a participação de vocês, Juliana, Luana. Alguma contribuição a mais que a gente possa dar nesses últimos minutos, que vocês possam se sentir à vontade? Bom, a minha é uma provocação também, né? Assim, busquem informação, né, gente? A gente pensa que já sabe de tudo, os pais sabem de muita coisa assim, mas existem também, a gente replica hoje muitos comportamentos que não são saudáveis, que trazem adoecimento para essas crianças, para os adolescentes.
e que depois também acabam trazendo para a família como um todo, famílias fragmentadas, pais que sentem que de repente não tem uma boa relação com os filhos. Então a gente tem hoje vários canais importantes, profissionais muito sérios que produzem conteúdos e que vocês podem de forma até gratuita, através de redes sociais, né, acessarem tudo isso para se informarem. Existem práticas muito saudáveis e respeitosas e que não vão abrir mão da disciplina de maneira alguma e que podem ajudar os pais. Juliana. Que os pais interajam com seus filhos, né? Conversem, cantem juntos, conversem. Muito obrigada, agradeço aqui a participação tanto da psicóloga Luana Couto e também da médica pediatra Juliana Okamoto. A gente falou sobre musicalização infantil, primeira infância, e se você ficou interessado pelo assunto e quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!